Jesus falava muitas vezes por parábolas. Parábolas eram histórias curtas e simples para ensinar verdades espirituais profundas. O Senhor usava a linguagem do dia a dia para que as pessoas que o ouviam pudessem compreender coisas maiores do que isso. Ele começava dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Ele fala acerca da parábola da ovelha perdida e diz que o pastor, ao contar as suas ovelhas, vê que falta uma, deixa as 99 em segurança e vai à procura da que se perdeu. E se nós ainda aplicarmos a letra daquele cântico que sobe montanhas, desce aos vales, à procura da que se perdeu. Assim Jesus fez connosco, desmontou as mentiras. E depois de nos achar, Ele colocou-nos sobre os seus ombros e voltou para casa, alegre. Fala-nos de uma verdade maior. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E procurou cada um de nós. E ao nos encontrar, Ele nos trouxe de volta para a casa do Pai. E fez festa. Como também a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu diante dos anjos, porque o Senhor, o Pai, é o que faz a festa. Hoje, eu quero-vos falar através de uma parábola. E através dessa parábola eu quero-vos falar acerca de coisas mais profundas do que a própria parábola em si. Estejam atentos. Porque eu tenho a convicção firme de que o Senhor hoje quer falar de uma forma particular a algumas pessoas aqui. Se nós tentássemos saber qual é a maior prisão do mundo, é fácil termos conhecimento disso. Vamos ao Google, maior prisão do mundo. O que é que vos vai aparecer? Uma prisão que foi inaugurada em 2023 em El Salvador, um país da América Latina. Até ali, em São Paulo, há uma prisão que pode albergar cerca de 7.500 presos. Esta prisão, em El Salvador, pode acolher 40.000 presos. Mas há uma prisão maior do que esta. Agora vocês conseguem imaginar uma prisão onde cabem milhões e milhões de pessoas? Será que essa prisão existe? Há uma prisão espiritual onde um número incontável de pessoas passou por lá e um número incontável de pessoas está lá. 2 Timóteo capítulo 2 transporta-nos para essa prisão, a maior prisão de todas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, diz assim: o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E agora reparem, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos presos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, a Bíblia diz que há uma prisão espiritual, em que os que lá se encontram foram feitos cativos, foram feitos prisioneiros, estão presos pelos laços do diabo. Com que finalidade? Para cumprirem a vontade de Satanás. Para nós compreendermos isto, para aceitarmos isto, é necessário retornar à sensatez, isto é, termos uma compreensão, não somente das coisas que nós vemos, mas também das coisas que se não vê e que não deixam de ser tão reais como aquelas que nós vemos.
Satanás faz passar a mensagem de que esta prisão não existe. Faz-nos pensar, as pessoas de hoje, faz-nos pensar também as pessoas no tempo do Senhor Jesus, mesmo os líderes religiosos. Em João capítulo 8, há uma conversa, um tanto ou quanto acesa entre Jesus e os fariseus. Parece que eles estavam em ondas diferentes. Jesus falava acerca de uma coisa e eles estavam a pensar e a falar acerca de outra coisa. A certa altura nós lemos assim, e eles não atinavam com aquilo que Jesus dizia. Jesus dizia, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Não percebiam. A certa altura Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles então diziam, nós jamais fomos escravos. Como é que tu dizes que sereis livres? Nós nunca estivemos presos. Como é que tu dizes que se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Não estavam a perceber. Então Jesus vai mais longe e diz, aquele que comete pecado é servo, é escravo, é prisioneiro do pecado. Agora imaginem esta grande prisão, onde estão os que cometem pecado, onde estão os pecadores. E nós lemos que, aos olhos de Satanás, essa prisão é uma prisão de segurança máxima, pensa ele. Jesus, no início do seu ministério, ele vai à sua terra, vai a Nazaré, e num sábado todos os olhos estão colocados nele. Será que ele vai dizer alguma coisa? Será que ele vai ensinar alguma coisa? Então, a certa altura, Jesus levanta-se. Põe-se de pé. E fala acerca do propósito da vinda dele. E a certa altura ele diz, eu vim para libertar os presos. Eu vim para libertar os presos. E Jesus veio. E a parábola continua. E Jesus veio. E encontra o planeta Terra como uma grande prisão, onde Satanás não deixa os seus presos saírem para a sua casa. E Jesus vem. E a Bíblia diz que ele, para entrar no território de Satanás, ele tem que ser mais valente do que ele. Então a Bíblia diz que Jesus veio e perante Satanás, que é valente, disse Jesus, ele amarra-o, porque Satanás tinha em guarda os seus bens. Quais são os bens de Satanás? É a alma humana. E ele na prisão, qual diretor da prisão? E ele guardava em segurança os seus bens. E Jesus vem e amarra o diretor da prisão, Satanás. Os guardas, os seus demónios, os demónios de Satanás. Que perante a entrada triunfante de Jesus naquela prisão, eles têm que reconhecer uma coisa. E o que é que eles dizem? Tu és o Santo de Deus, tu és o Filho do Altíssimo. Abriram alas e Jesus entrou pelo corredor daquela prisão. Satanás está amarrado, os demónios estão subjugados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, ao mais valente. E acompanhem-me agora. Jesus vai de cela em cela. Abre os portões de cada prisão e diz, tu podes sair livre. E o Evangelho é precisamente isto. É nós dizermos que através de Jesus se pode encontrar libertação e que nós podemos sair livres. Como é que as pessoas reagem ao ouvirem este Evangelho que salva e que liberta? A Bíblia diz que
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Jesus tem poder para nos tirar dessa prisão, das trevas, de Satanás, do pecado, da condenação e da morte espiritual. E nos transportar para o seu reino. E agora Jesus está nesta prisão, está no mundo, vai de casa em casa, bate à porta de cada um e diz: tu podes sair livre. E perante esta mensagem libertadora, como é que as pessoas respondem? De cela em cela, de casa em casa. Porque ainda hoje o Senhor tem uma chamada individual para cada um. Se alguém ouvir a minha voz, e Ele faz ouvir, e neste caso, segundo esta parábola, a voz faz ouvir, e Ele diz: tu podes sair, as portas estão abertas. Isto faz-nos pensar numa outra situação. Em Filipos, o apóstolo Paulo estava preso, e Silas também. Há um terremoto, não vamos entrar em pormenor. As portas da prisão abriram-se. Sabem quantos presos saíram daquela prisão, apesar das portas estarem abertas? Nenhum. Nós saímos pela graça de Deus. E quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, e quando Ele nos disse que nós, nele e por Ele, nós podíamos ser livres e sair desse império, sair dessa prisão, nós saímos, nós confiamos, nós acreditamos nisso e saímos. Os que não saem é argumento. Nos dizem: não é importante, eu até nem estou em prisão nenhuma. Os fariseus disseram: nós sermos prisioneiros, nós nunca estivemos presos. Como que não há prisão? Outros dizem: já estou habituado a esta vida, com esta idade eu vou mudar. Outros argumentam: acreditem, gosto destas algemas. Outros dizem: é um risco. Pelo menos aqui eu sei onde estou. Outros dizem: sair é possível, não acredito que seja. Outros dizem: como é que eu vou sair se eu até tenho aqui um posto? Se eu até fui promovido? Se eu até estou à frente deste quarteirão? Estou à frente desta ala? Eu tenho aqui a minha importância. Eu não vou sair daqui. Quantos líderes religiosos não saem? Porquê? Porque têm importância na ala desta prisão. E querem manter o seu status, querem manter a sua posição e não saem. Outros dizem: tenho a minha vida organizada aqui. Outros confrontam Jesus dizendo: não te metas na minha vida. Não preciso de ajuda, quando quiser sair, saio. Mentira. Se Jesus não libertar, não sairão. Mas quando Jesus nos disse que era possível sair e que as portas da prisão estavam abertas, nós saímos. Abraçamos o nosso libertador e agora vamos segui-lo até ao fim. Amém. Amém. Saímos livres. E vamos voltar algum dia para aquela prisão, outra vez. Não. Não vamos voltar para aquela prisão. Um dia fui visitar um preso e ia com alguém que tinha estado nessa prisão e agora estava livre. E acompanhou-me nessa visita. E lá, um guarda que já o conhecia há muito tempo, disse-lhe: tu vais voltar para aqui. Perdi-o de vista. Não sei se ele voltou ou não. Mas por aquilo que eu ouvi, não me surpreenderia se ele voltou lá. E para lá.
Mas nós não vamos voltar. O Senhor tirou-nos do império das trevas, deixai-me repetir outra vez. E agora não vai permitir, não vai ficar de braços cruzados quando Satanás tentar levar-nos outra vez para lá. Não vamos voltar para a prisão. Nós somos livres. Agora Satanás só tem uma outra hipótese. E se nós não tivermos cuidado, ele vai fazer isso. Vai limitar a nossa liberdade. Em que sentido? Ele vai trazer coisas à nossa vida que de uma ou de outra forma limitam o nosso compromisso, nossa devoção, o uso dos dons que o Senhor nos deu, neutralizar a nossa atividade espiritual, ocupar-nos com outras coisas. Neste sentido, ele pode exercer este efeito de nos prender a alguma coisa. 3 exemplos para concluirmos. Primeiro exemplo. Ele pode fazê-lo com doutrinas erradas. Os crentes gálatas começaram bem a sua vida cristã. A certa altura, Paulo ouve coisas e escreve-lhes: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vós estáis livres. Então, e vais-vos submeter novamente. Qual era este jugo? Qual era esta escravidão? Vieram outros de outras terras, foram até lá e diziam assim: vós dizeis que estáis salvos devido e por meio da obra da cruz. Se vos não deixar circuncidar, tanto conforme o ensino de Moisés, vós não podereis salvar-vos. Resumindo, é acrescentar alguma coisa à obra da cruz. Infelizmente não faltam homens, não faltam pessoas que tentam retirar esta simplicidade deste Evangelho, tirando coisas, acrescentando outras, colocando fardos pesados sobre o povo de Deus. Às vezes coisas caricatas. Hoje em dia nós temos acesso a muita coisa e nós vemos, e às vezes eu aperto as mãos na cabeça e pergunto: como é possível? O apóstolo, pensando nisto, ele ensinou assim: o que tu aprendeste, vê de quem é que tu aprendes. Não somente o que, mas de quem. E há uns tempos atrás eu falava com alguém e foi necessário falar alguma coisa de uma forma muito assertiva. E essas coisas custam sempre fazer. E eu pensei assim: ele vai se revoltar contra mim. E a certa altura ele disse-me: eu aceito isso porque isso vem de si. Se fosse de outro, eu não aceitaria. E depois disse outras coisas que não vale a pena mencionar. E pensei assim: correu bem. O que tu aprendes, o quê e de quem tu aprendes, está atento em relação a isso. Estes eram livros que caíram da graça. Passaram a dar importância a coisitas pequenas da lei. E essas coisas tiraram-lhes a lucidez para seguir o Senhor Jesus, para seguir a palavra de Deus em toda a sua simplicidade, em toda a sua profundidade, mas também em toda a sua pureza. O que é que move algumas pessoas? Que interesses é que eles têm? Nós continuamos a pregar o Evangelho da graça de Deus. Somos pecadores e devido ao nosso pecado nós estamos perdidos. Estamos nessa tal prisão da qual nós não conseguimos sair. E só pelo poder de Deus, só o Senhor Jesus, o libertador, é que tem poder para nos tirar de lá.
e não voltaremos para lá, e não nos deixamos subjugar, porque é maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não, nós não voltamos e não nos deixamos subjugar com pesos que a palavra de Deus, que o Senhor não coloca sobre nós. Amém? Um outro exemplo. A palavra de Deus em Lucas capítulo 13 fala acerca de uma mulher que não podia endireitar-se. Caminhava curvada. E o Senhor curou aquela mulher de uma forma espetacular. E a certa altura ele disse que ela era filha de Abraão e que Satanás a tinha preso há 18 anos. Já que Satanás não pode fazer-nos voltar para aquela prisão de onde nós fomos tirados, ele pode trazer prejuízo à nossa vida para nos perturbar. Pode ser uma doença, medo, ansiedade, baixa autoestima, frustração no nosso trabalho. Tantas coisas. Aquela mulher curvada, ela não podia olhar para cima, ela não podia olhar para o alto. Ela tinha que olhar forçosamente para o chão. E às vezes o inimigo faz com que nós nos ocupemos tanto com as coisas da terra que nós deixamos de buscar e de pensar nas coisas que são de cima. Aprisiona-nos assim. Era uma filha de Abraão. Não há uma teologia que seja aceita por todos em relação à posição espiritual desta mulher. Uns dizem, é crente, era crente. Outros dizem, não era crente. E as opiniões dividem-se. Uns dizem, pois, filha de Abraão, porquê? Porque era uma mulher judia. Outros dizem, não, era crente porquê? Porque os que são filhos de Abraão são os da fé. Abraão é o pai da fé, era filha de Abraão, ela era uma crente, e mesmo assim Jesus disse que ela tinha sido aprisionada por Satanás durante 18 anos. Querem saber qual é a minha opinião? Era da fé. Filha de Abraão. Os que são filhos de Abraão, escreve Paulo aos Gálatas, esses são os da fé. Agora reparem nisto. Se é verdade o que eu penso, que ela era uma crente, filha de Deus, há 18 anos que ela estava aprisionada. A questão é, o que te aprisiona há 5 anos, há 10 anos, há 15 ou há 20, se calhar é aquilo que tu mesmo agora pensaste. E que Jesus pode te libertar disso também. Amém? O que é que te faz olhar para baixo e te impede de olhar para cima? Jesus, num outro contexto, eu sei, ele disse, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Levantei as vossas cabeças para o alto. Tantas vezes é necessário nós dizermos aos outros, mas a começar a dizer a nós, quando estamos caídos, quando estamos abatidos, quando estamos desanimados, levanta a cabeça para o alto. Porque Ele do alto nos visitou. Amém. Lázaro é o último exemplo. Ressuscitado à porta do túmulo. Vivo, mas amarrado. Pés e mãos presos com ataduras, o rosto envolto num lençol. E Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Podemos estar vivos em Cristo, mas com as mãos amarradas para fazermos obras para Deus, com os pés amarrados para andarmos devidamente nos caminhos de Deus, e com uma espécie de venda nos olhos, porque perdemos o discernimento espiritual. E não vemos.
Finalizo com isto. No primeiro exemplo, os crentes da Galácia deixaram que outros colocassem fardos pesados sobre eles. Não deixemos. A lei e a palavra. O testemunho, se não falarem segundo esta palavra, nós não cremos. Há coisas que nos amarram. Mas se nós clamarmos ao Senhor, é Ele que nos liberta, como aquela mulher. Ele libertou aquela mulher que havia 18 anos e estava presa. Terceiro exemplo. Jesus deu vida a Lázaro, mas não o desamarrou. A quem é que ele disse para desamarrá-lo? Aos que estavam lá. Desligai-o e deixai-o ir. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas que não olhamos para aqueles que estão amarrados neste vício, nesta falta de caráter, na falta de compromisso. Ou então nós até nos apercebemos. O problema não é nosso. Então ele está ali amarrado, vivo, mas não se mexe para lado nenhum. E o Senhor diz-nos, vai lá ter com ele, vai tomar café, marca uma hora e desliga-o, para ele poder sair livre. Amém?